Olá, pessoal, voltando aqui para ver se volta o som da Karina, né? Infelizmente tivemos problemas técnicos, ela parou de me escutar, Karina parou de me escutar, então tivemos que recomeçar a live. Vamos recomeçar aqui. E se Deus quiser, ela vai voltar a me escutar e a gente vai continuar falando normalmente, né? Vamos lá. Tudo bem? Sei. Olá, voltou? Agora tá me escutando? Agora sim. Aê, voltou, glória a Deus. Ai, eu falei, não pode. É, não dá. Tá me escutando ainda? Tô. Tá me escutando? Porque deu uma travadinha aí, né? É. Deu uma travadinha assim dessas, aí você parou de me escutar de vez. Foi, eu escutava, depois assim parou de uma vez. Só que, por exemplo, em outras coisas eu escutava. Eu até saí para ver no áudio, só a live mesmo que não funcionava. Mas Estranho. deixa o Eu vou pessoal esperar o entrar. pessoal entrar de novo, né? Pra gente recomeçar aqui, né? A nossa conversa. É, a Tati acabou de entrar, a Ju acabou de entrar, o Brother Roger, é, bem Toda americano vez. falando. O A Camila Bruno, entrou de novo. A Elisângela entrou, a Rejane. A galera tá entrando aqui de volta, né? cadê? Glória a Deus. Assim, eu acho que já deve dar para começar, recomeçar de novo. Então, estávamos no Canadá. Estava no Canadá. Isso foi em 2010, em maio. Na casa que eu fiquei morava a mulher, que era canadense, uma menina de Taiwan, Uhum, uma mocinha da Turquia, né? E eu uhum, brasileira. E tinha uhum. horas que a gente tinha que fazer algumas coisas juntas e tinha que falar inglês. E chegava a falar, Uhum. meu Deus, gente, isso é um barulho de cachorro. Aí eu falava, meu Deus, como que eu vou falar isso? Às vezes não tinha como lembrar, pegar o dicionário, porque não tinha tantos tradutores como tem hoje, né, no celular. Ia para mímica. E ali a gente falava, meu Deus, tá. Às vezes pegava um objeto e falava, David, qual o nome disso, né? E começava a falar em mímica. Mas foi uma época, assim, muito divertida. E aí, uma delas estudava comigo na escola de inglês. Uhum. Durante esse período, a gente tinha regras na escola, né? Você não podia falar a sua língua. E se você encontrasse pessoas na sua nacionalidade. Tinha Uhum. alguns brasileiros, né? Até tenho amizade com eles até hoje. E nessa escola, a maioria, ou era asiático, Uhum. ou era árabe. Então, da onde que surgiu o chamado da Karina com o povo árabe? Começou lá no Canadá. Uhum. Na sala que eu estudei, tinha muitas mulheres árabes, Uhum. e literalmente, não era só árabe denominacional, mas assim, a cultura toda. Então, elas entravam de burca, né? Os homens tinham liberdade de usar qualquer tipo de roupa, mas as mulheres eram totalmente cobertas. E para mim, brasileira, usa roupa normal, eu me choquei com aquilo. Eu falava, Deus, o que que é isso? Eu tenho toda a liberdade de usar a roupa que eu quero. Ela tá Uhum. aqui debaixo dessa burca. Uhum. E era fascinante para mim, porque eu nunca tive contato assim. Aqui no Brasil a gente vê, mas a gente não tem Não contato com conversa. não conversa, né? No começo até tinha medo, né? Uhum. Mas depois eu vi que não. Eram pessoas especiais, pessoas assim que, tipo, transformou a minha visão. Uhum. E durante esse um mês a gente teve bastante amizade de conviver, não somente ali na escola, Uhum. mas eu fui para casa de umas delas. Elas comentaram comigo como é que é a cultura, a questão de casamento, a questão de hábitos, né, Uhum. costumes deles. E aquilo me fascinava, Uhum. né? A liberdade que nós temos como brasileira, perto do que eles têm até ainda hoje em alguns países, né? Era chocante para mim na época. Uhum. E aí eu comecei a identificar e falei assim, mas é um povo também que eu gostei, que eu admiro e tal, né? Uhum. E aí passou um mês e eu sentia amor por aquele povo, né? Eu sentia curiosidade. Aí eu voltei para o Brasil. Uhum. Quando eu voltei para o Brasil, eu continuei a pensar nesse povo. E eu já não queria, eu tinha que voltar para o meu trabalho, foi período de férias. E Uhum. eu falava, não, eu vou largar tudo isso aqui
e vou morar no Canadá, vou fazer alguma coisa lá, né? Uhum. Só que foi passando o tempo, aí deixei para lá. Mas a vontade de conhecer mais o povo ficou muito assim forte. Eu até pensei em fazer alguma faculdade relacionada e tal. Só que eu comecei a ler livros, né? Uhum. E os livros vinham o quê? Mulheres de Cabul, Afeganistão, Arábia Saudita. Eu comecei a comprar esses livros. E ali eu comecei ainda mais me apaixonar por esse povo, a cultura em si. Uhum. E aí eu fui fazer um curso de uma igreja, né? E uma pessoa chegou e falou assim para mim: você tem um chamado? Eu falei, chamado todo mundo tem, né? Aquela coisa, né? Todo mundo tem chamado. Uhum. Ela, não, você vai para muitos lugares. Eu já fui para alguns lugares. Ela, não, é algo diferente. Uhum. Deus tem algo diferente para colocar nas suas mãos. Eu falei, tá bom, né? Tipo, sabe aquela coisa que você ouve e mas não dá atenção? Uhum. E foi passando. Mas depois de um tempo, as coisas foram tendo mais coincidência. Uhum. Mais coincidência. Todas as viagens que eu ia, mesmo de férias, ou visitar alguém e tal, sempre eu tinha contato com algumas mulheres e essas mulheres tinham alguns problemas de relacionamento, tanto Uhum. conjugal, com os filhos e tal. E eu conseguia ali auxiliar elas. Eu via ali que era um dom. Não Uhum. era só, tipo, vou conversar com ela e vai passar. Mas Uhum. eu tinha um dom de aconselhar e mudar a visão daquela pessoa, né? Uhum. E aí eu falei, tá, então isso é um dom, então vamos lá aprimorar, né? E Uhum. passou, depois de um ano que eu fui para o Canadá, né, eu entendi que eu tinha um chamado, eu precisava estudar, mas eu não sabia o que era missões, eu não sabia se eu precisava ir para outro país, eu sabia que eu precisava me envolver com as coisas de Deus. Uhum. Isso dentro da igreja, você como membro, você só fica ouvindo, vamos dizer assim, né? Você não se envolve com todo o ritual da igreja. Uhum. E de uma igreja grande, principalmente, você é um número a mais ali. E aí, só que dentro de mim eu tinha essa curiosidade, eu tinha essa vontade. E aí que eu fui fazer um curso de teologia, aqui no Brasil mesmo, demorou 2 anos, tal. E durante esse curso ficou mais nítido. Aí eu comecei a entender o que era um chamado. E comecei a entender que, às vezes, você tem um chamado local, Uhum. às vezes você tem um chamado de um povo, Uhum. às vezes você tem um chamado até mesmo com o seu trabalho, né? Uhum. Às vezes a sua profissão já é seu chamado, né? Uhum. A gente fala muito de vocação, é algo que hoje eu trabalho sobre vocação, propósito, missão de vida. Uhum. E eu sabia que tinha algo a mais dentro de mim, ou então assim, um chamado, uma vontade de ajudar as pessoas de uma forma diferente. Quando foi em um ano depois que eu voltei no Canadá, as coisas na minha vida profissional começaram a mudar. Eu não tinha mais o desejo de ir trabalhar. Uhum. O meu desempenho na minha função já não era o mesmo. Uhum. E tudo aquilo que eu queria fazer, se fosse para mim, parecendo que tipo meio que perdeu um valor. Uhum. Aí eu comecei a ficar mesmo com depressão, eu comecei a sentir que tipo, a minha vida perdeu sentido. E Uhum. durante esse curso de missões que eu comecei a entender que eu precisava me aprimorar. Uhum. E aí que eu fui entender, né, o chamado missionário, né? Não Uhum. era algo que a Karina só queria, mas um chamado que Deus já tinha colocado dentro de mim. Uhum. E aí eu fui. Aí, durante esse curso de teologia, um rapaz me emprestou um livro. E Uhum. nesse livro estava comentando sobre uma escola nos Estados Unidos, né? Que é o Cristo para as Nações, Qual livro que era? da Ana Paula do Diante do Trono, o Ah, primeiro dela. Eu não lembro o nome, mas é onde conta a história dela, que ela foi para lá, tá, eu né? nem sabia que tinha livro dela. Tem, é o primeiro, e ela conta a história desde, a mesma, é muito parecida com a minha, não, a história é diferente, mas assim, com 17, 18 anos, ela começa a ter esse desejo de ir para alguns lugares, e foi lá para o Cefané que ela foi, e ali começou a trajetória dela. E Uhum. eu li aquele livro e falei, gente, tem alguma coisa em comum aqui. E aí eu peguei e mandei um e-mail entrei no site, mandei um e-mail em Uhum. inglês. Uhum. Quando eu Do vejo o Christ for the e-mail, Nations, para o eu CFNE. fiz para as nações, Christ for Uhum. the Nation, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, né? Uhum. Quando eu mando o e-mail em inglês, ele vem em português a resposta. Ai, eu falei, gente, como assim? Eu tô mandando em inglês, a pessoa... A Cássia que respondeu. Isso aí. A Cassie, eu chamo ela de Cassie, né? A Cassie, né? A Cassie foi e respondeu. Eu falei, gente, que legal, tem alguém que vai me entender na minha língua.
Uhum. Aí a gente começou a trocar mensagens e assim, ela já mandou toda a formulário, né? Mandou tudo. Ó, você começa tal Tudo em mês, aí português ou não? Em inglês o formulário? não, os formulários em inglês, mas ela me mandava as instruções em português. Uhum. Aí eu falei, não, não é assim. Eu quero saber o que que é que essa escola faz, né? No site Uhum. mostra algumas coisas e tal. Só que nesse período, eu já tinha saído do banco, né? Eu trabalhava em banco, e nisso o que que eu fazia? Eu comprava produtos importados nos Estados Unidos e vendia no Brasil. Uhum. Eu falo que eu era uma sacoleira chique, né? Tipo, eu não tinha como me sustentar nesse período, não queria voltar para a empresa, né? E assim, surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. E, Então virou gente, blogueira internacional. foi. Só um parênteses. Eu falava assim, desde quando que eu tinha sonho com o Canadá, eu falava assim, eu vou para qualquer lugar do mundo, mas o último lugar que eu vou no mundo é os Estados Unidos. Tá parecendo Eu não, alguém que eu go- conheço, Radassa? eu não gostava dos Estados Unidos, eu não gostava de americano, eu não gostava do É. patriotismo aqui dos Estados Unidos, do americano, aquilo tudo me irritava. Então Uhum. eu fui para o Canadá, o amor da minha vida era o Canadá, mas os Estados Unidos não, né? Aí eu falava assim, gente, logo que eu saí da empresa, qual o primeiro país que eu fui? Estados Unidos. USA. É lá. Aí eu fui em férias, né? Tipo, era férias logo depois do trabalho. E aí eu comecei a ir e voltar cada 2 meses, comprava e vendia aqui. Uhum. E nisso eu pensei, então vou para os Estados Unidos conhecer essa escola. E aí quando eu fui conhecer o Cristo para as Nações, em Foi em português é o quando que nome, você né? foi conhecer? 2013. Ah, eu já não estava lá. Foi abril de 2013. É, já não estava lá, não. Não estava lá, né? Não. Eu fui, e eu fui, fiquei 4 dias naquele Campus Day, né? Uhum. Eu tirei 4 dias para conhecer. Não gostei. Não gostei. Não gostei do campus, não gostei do lugar, não quero ficar aqui. Mas como diz o Senhor, até deixa eu ler o versículo que ele fala assim, ó. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Uhum. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Uhum. Quem não tomar sua cruz e não seguir a mim, não é digno de mim. Era Uhum. isso que ele falava para mim. Uhum. Eu ia pro Chapel, lembra? No Chapel, vinha essa mensagem. Eu chorava, eu falava, não vou ficar aqui, eu não gosto de americano, não gosto dos Estados Unidos, não gostei dessa estrutura, não vou, não vou, não vou. Como uma filha rebelde, né? Uhum. Aí voltei, teve toda a estrutura lá para mostrar o campus, né? Tá bom, gostei do curso e tal. E aí eu voltei para o Brasil e Uhum. continuei com esse pensamento. Deus falava, volta. Quando a gente fala Deus falava, né, as pessoas podem até achar estranho. Deus usa várias formas de falar. Uhum. Através de um pensamento, de um sonho, de uma palavra, uma pessoa vem falar para você. Mas eu senti algo que eu precisava me aprimorar, mas não sabia como. Então, Uhum. assim, eu fui direcionada. As coisas foram surgindo e eu fui investigando. Quando eu voltei dessa experiência nos Estados Unidos, eu entendi, eu falei assim, é melhor obedecer, é melhor ver o que está tão forte dentro do meu coração do que eu passar esse tempo relutando. Uhum. E aí eu me programei, fiz toda a documentação, em 2014 eu fui para lá. Uhum. E aí, assim, o que eu entendi em missões aqui no Brasil era um pouco mais direcionado para o trabalho voluntário, vamos dizer assim, Uhum. porque eu já fazia isso e estava mais ligado com o trabalho voluntário do que missionário. Uhum. Hoje, as pessoas, ela tem graças a Deus, tem aberto a visão que o missionário não é somente aquele que vai. Você Uhum. pode ser um missionário aqui também, né? Sim, Você sim. pode ser um missionário integral, parcial, você pode ser um profissional missionário. Isso que é Sim. uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. E aí, quando eu fui para lá, eu tive que abrir mão de certas coisas. Eu não podia ser a profissão, ter a profissão e ser missionário. Eu vivi 2 anos praticamente, né, dedicando aos estudos. Então, Uhum. ali era um tempo integral. E Uhum. lá foi a melhor experiência da minha vida. O lugar que eu não queria ir, era o lugar que mais marcou a minha vida. Uau. De tudo aquilo que eu tinha visto com o povo árabe no Canadá, eu revivi e mais intensamente porque a Uau. gente foi fazer trabalho dentro das mesquitas, a gente Aí filtrava eu em fui uma bairros. vez.
né? Você foi numa É mesquita também. muito bom. Tudo aquilo que eu nunca fiz no Brasil como missionária, até mesmo como uma membra de uma igreja, eu fiz lá. Uhum, Então, eu fiz apresentação em inglês, eu fiz teatro, eu fiz dança, uhum, a gente tinha que vestir praticamente como uma mulher árabe para entrar nas mesquitas. Os verdade. projetos do Career Project era algo assim que eu falava, Jesus, quando falava do projeto final do ano, era uma loucura, né? Livros em inglês era o Uhum. maior desafio para mim, que no primeiro semestre a gente tinha uns 7, 8 livros para ler em um E o semestre. teste de caráter, hein, Karina? Ai, Ai, os o testes meu, de. Hã? e ainda por cima, você tem uma vida, vamos dizer assim, uma vida comum aqui no Brasil, você tem Uhum. um conforto da sua casa, né? Querendo ou não, você tem seu quarto, você tem a sua família, você está habituada. Quando você vai morar em um campus com pessoas diferentes, nacionalidade diferente, hábitos, costumes diferentes. E eu já tinha mais de 30 anos, eu queria a minha independência. Eu fui morar com quem? Eu fui morar com uma moça indiana. Jesus E, e, o- amado. e o quarto não era o quarto como o de vocês, que era uma casa, né? Uma casa com 2 quartos, uma Ai, casa gente, vamos me com. cobrir. Eu vou frio. Eu fui morar numa casa que era uma sala dividida no meio. Naqueles que é para Então, pessoas mais velhas. isso. Uhum. Acima de 25 ou 26 anos, É, poderia eu, morar sozinha. eu E- também peguei uma casa dessa, só que depois que eu já estava tipo, no terceiro ano, que eu já ah, conhecia a galera e tal, aí eu consegui, nos meus esquemas, morar nesses lugares aí. então, na minha época, eu até paguei, na época eu tinha uns valores diferenciados, paguei para morar sozinha. Só que no semestre que eu entrei estava cheio. Uhum, Então tinha que ter mais pessoas dentro do quarto. E eu fui morar com indiana. uhum. Pensa num semestre que eu queria, olha, se eu não fosse cristã, eu tinha matado ela. São hábitos, costumes totalmente diferentes, né? Não é fácil. Não é fácil, fuso horário. E aí hoje eu entendo, sabe, por que que tem situações que nós passamos. Quando eu fui para o campo, que a gente fala campo missionário, é lá que você vai ser provado, porque são culturas, hábitos diferentes. Quando eu estive, É um choque, né? é outro choque. O indiano tem hábitos, o brasileiro tem hábitos, e nós achamos que o nosso hábito é o verdadeiro, e o dele não. É. Tipo assim, o fuso horário dela tem que ser igual ao meu. Então, aí é uma coisa que eu falo. Quando você entra no mundo do outro, você cria essa empatia, você coloca-se no lugar Lugar dessa do pessoa. outro. É isso. E aí você fala, ou você é missionário, ou você não é, porque você vai ser provado nas pequenas coisas, mas vai ser Sem provado dúvida. nas grandes coisas, né? Sem dúvida. Foi uma lição de vida. Eu amei aquela menina, a gente tem amizade até hoje. Assim, no início é aquela crise, né? Conflito Não, de. é um choque. Um choque. E eu que morei com uma coreana no meu primeiro Ai, semestre. Uma meu coreana e Deus. uma americana, né? Coitada da americana. Gente, ela passava cada sufoco com a gente, porque eu não falava inglês direito. E a coreana não falava inglês direito. Meu, sabe aquele mop lá, aquele Sei. esfregão? O esfregão? A coreana não sabia que aquilo era para limpar o chão. Ela queria Ai, meu enfiar na Deus. privada. E para eu me comunicar para ela que não era um limpador de privada. Meu, é um show, é um Não, espetáculo, é muita risada também, é divertido demais. é divertido, ao mesmo tempo tem uns conflitos, né? E questão de comida, Jéssica, depois que a gente começa, é uma coisa que eu falava assim, as pessoas falam, ai, missionário come de tudo. Ah, eu falava, gente, não vem não. Missionário pode provar de tudo, mas comer de tudo, não. E aí a indiana, ela fazia comidas assim, cheirosas, mas Uhum. não Saborosa. gostosas. Ah, apesar de que eu já comi num restaurante indiano, eu gostei. É um Eu salmãozinho gosto, com uns mas molhos, assim, né? isso depende do que a pessoa faz, né? Então, são coisas que a gente precisa acostumar. Uma coisa, às vezes, você vai para o campo missionário, a comida que está lá, você pode provar, mas se Uhum. aquilo fizer mal para você, acabou a missão, Verdade. acabou a missão. Então, uma coisa que eu falo quando a gente faz um treinamento missionário é assim: você pode provar de tudo, mas você não precisa comer de tudo. E você Uhum. não precisa comer tudo, né, Uhum. também.
Porque uma coisa você está fazendo desfeita para a cultura, Uhum, mas ao mesmo tempo você tem que se preservar, se você tem que continuar a missão, né? uhum, É bem delicada essa situação. Mas passou tudo isso, foi bom, né, tal. E ali eu entendi o maior propósito mesmo que veio confirmar o meu chamado, né? As experiências que eu tive com os árabes, com o povo muçulmano, mais uma vez nos Estados Unidos, veio fortalecer o meu chamado. uhum. E é ali que Deus me deu o projeto Arcácia, né? Que é um projeto para a gente levar transformação, não somente para o povo brasileiro, mas para, principalmente, o Mundo Oriente árabe. Médio, o mundo árabe. O mundo árabe. E aí Deus foi me dando mesmo, me dando um nome, me dando um intuito, vários detalhes. E lá eu comecei a planejar para morar mesmo no Oriente Médio. Eu ia Uhum, morar no Chipre, uma ilha que fica perto da Turquia, né? E uhum, ali fiz todos os testes como agência missionária. É muito teste, é muito avaliação. Conheci o casal de missionários que queria me levar. Então seria um período de meio que um treinamento de 3 meses. uhum, E ali eu ia decidir se eu gostaria de morar lá ou não, né? uhum, Isso foi no final do curso. Eu estou encurtando a história para a gente chegar numa questão do campo missionário. Quando foi nos últimos períodos, não deu certo, né? Questão financeira, questão de aprovação de visto e tal. Eu voltei para o Brasil. uhum. Quando eu voltei para o Brasil, na igreja que eu comecei a frequentar, tudo aquilo que eu aprendi, eu comecei a fazer na prática no Brasil. Uau. Porque até esse momento, eu vinha com uma cabeça de uma membra normal, de uma pessoa comum, que fazia Uhum, trabalho voluntário. uhum, Não é uma pessoa que tinha já o título de missionário e fazia trabalho missionário. uhum, Então, aí aqui no Brasil foi o contrário. Aí que eu fui fazer o trabalho missionário. Então, eu uhum, fui para o Nordeste, eu fui para vários lugares aqui em São Paulo, e aí já com o intuito de missões. Eu uhum, ia estar com os missionários, eu ia fazer trabalho missionário. E uma das viagens que eu fiz antes do Oriente Médio foi para o Paraguai. Foi uma uhum. experiência marcante, mas também difícil. A bênção Né? ajudou a Karina a ir pro Paraguai. Foi, Bênção foi foi ali que começou, né? Foi ali Foi que aí que começou. começou, cara? Eu não Foi. sabia que foi aí que começou. Para mim, você já tinha esse Não, hábito missionário, porque eu te conhecia fazia pouco tempo também, né? foi verdade. Até nesse período que dos Estados Unidos, no CFNI, a gente fala CFNI para abreviar, gente, é Christ for the Nation, que eu conheci a Adassa. Uhum, A Adassa é filha do pastor Najib, né? uhum, E aí a gente começou a ter amizade. E eu conheci o pastor Najib pelo FaceTime. E ali ele me adotou, né? Eu sou a terceira filha dele, como ele diz. E ali que a gente começou a ter amizade e tal. E aí, quando eu voltei, ainda passou um tempo, aí que eu fui pro Paraguai. E uhum, ali começou um vínculo maior, né? Com a Daça, com a igreja, né? uhum, E quando eu voltei, e quando eu estava antes de ir pro Paraguai, a gente teve um culto de missões. uhum, E no culto de missões, o Ministério Portas Abertas fazem campanhas anuais, né, falando de algum país em perseguição, tá? uhum, E aí ele faz um DIP, que é o quê? É o Dia da Igreja Perseguida na igreja. E uhum, teve esse dia na igreja que eu estava. E eu tinha 2 países que estavam em destaque na época, que seria a Síria e Iraque, uhum, né? E aí um pastor chegou pra gente assim e falou assim, ó, quero todos os missionários aqui na frente. Eu, tá bom, tal, né? E ele pega e fala assim, um de vocês aqui vai para um desses países, ou uhum, Síria ou Iraque. Eu falei, Jesus, será que é dessa vez? Aí passou. Quando foi nisso, eu mandei um e-mail pro Portas Abertas perguntando quais as viagens que ele teria. uhum. Qual que teria? Síria, Iraque. Eu falei, eu vou, eu não sei como é que é, mas eu vou. E nisso eu comecei a ter sonhos. Uhum, Sonho com várias crianças, sonhos que eu estava em um lugar diferente, sonhos com uma terra diferente, né? uhum, E aí, quando foi em julho de 2016, eu comecei a me preparar para ir para o Iraque, né? Junto com o Ministério Portas Abertas. Nisso, eu estava em missões no Paraguai. uhum. Menos de praticamente um mês, a gente conseguiu juntar os recursos, fazer todas as inscrições e tal. E a gente foi para o Iraque em 2016. Uhum.
Eu fui com o Ministério Portas Abertas. Só que nisso, o que aconteceu? Quando eu estava indo para o Iraque, especificamente quando eu cheguei lá, a gente chegou de madrugada, então a gente não conseguia ver muita coisa, né? Mas no dia que amanheceu, eu abri a janela, a minha sensação é que assim, eu já nasci naquele país, eu já estive naquele país. Tudo aquilo que eu tinha tido como experiência no Canadá com o povo árabe, nos Estados Unidos, sabe? Eu olhava para o lugar e falei, eu nasci aqui. Gente, a sensação que eu estou nesse lugar tal. E aí, o que me remeteu? Muita coisa do Nordeste. Se você Uhum, pegar, é o nosso Brasil antigo. uhum. E eu falava, Deus, parece que eu estou me vendo há alguns anos atrás. Ah, Mas não, era só, tipo assim, era o hoje da Karina, né? uhum. Eu me apaixonei por aquele país. Eu andava nas ruas e falava, Uau. gente, eu quero morar nesse lugar. Só que Uhum, quem ouve falar vai falar assim, é uma louca, né? Só que assim, um país totalmente destruído. uhum, uhum. Você olha para um lado, não tem cores, só tem cor de barro, Meu Deus. prédio, prédio inacabado ou prédio destruído, né? Jesus. Tem uma parte lá de uma cidade que está sendo, na época estava sendo construída, prédios bonitos, mas assim, entre o antigo e o novo, sabe? Era uma mistura. E Uhum. no primeiro dia já a gente saiu para visitar campos de refugiados, porque foi logo após a guerra da Síria, né? Então, muitos saiu da Síria e foi deslocando para o Iraque. Cada lugar que a gente ia tinha milhares e milhares e milhares de pessoas. Eles não Que- contavam por pessoas, contavam por família. O árabe, né, tem o costume de Karina? ter muitos filhos. Oi, tá me ouvindo? Uhum. Não, tinha travado um pouco. Aham, Ah, agora tô. e aí a gente foi visitar os campos de refugiados, muita, muita, muita gente. E ali eu me apaixonei por aquele povo. Eu, eu falava assim, gente, eu vontade de pegar todas aquelas crianças e trazer para mim. Era muita criança na rua, era muita criança no campo refugiado. E o que mais me chocou quando nós falamos do Brasil, as pessoas Uhum, vão falar assim, ah, Karina, mas por que você não faz isso no Brasil? Eu faço no Brasil também. uhum, Mas o que acontece no Brasil? Nós temos ainda a esperança de melhorar. Nós uhum. temos a esperança de ter um país melhor. Vamos pegar a situação que nós estamos Sim. vivendo agora, Uhum, né? Ah, o uhum. Brasil vai passar por situações difíceis, está passando por situações difíceis, mas nós temos a esperança, Esperança de melhorar, sim, isso. sem dúvida. Dentro de um campo de refugiado, ele Não não tem. tem esperança. É igual em Moçambique, é onde eu fui fazer missões. Não tem Isso. nada. Não tem nada. Ah, vai ter escola. Quando é que vai ter escola? Ah, quando vai chegar a eletricidade? Não sei quando vai chegar a eletricidade. A casa não é casa, é uma lona. Um prédio é um quadrado para morar 7, 10 pessoas. Uhum. A perspectiva de vida de um refugiado dentro de campo de refugiado é até 14 anos. Então, uma pessoa vai passar 14 anos. Então, eu tenho fotos de meninas, crianças que eu tive em 2016. Uhum. Se eu voltar hoje, essas meninas são mulheres. Uhum. Se eu voltar hoje, aqueles meninos que eu vi são meninos, homens, que estão Uhum. fazendo o quê da vida? Que pode ainda estar dentro do campo de refugiado. Então, essa é a diferença quando eu falo a questão a esperança de um país melhor, nós temos que ter sempre. Sim, Mas nós temos a chance ainda de mudar. verdade. Mas não tem. E aí eu me apaixonei. Eu voltei outra pessoa. Não tem como Uhum. você voltar normal de lá. Nós já Não, não tem como certeza você que não. voltar. Eu já estava diferente pelo trabalho missionário que eu fiz no Paraguai. Aqui Uhum. no Brasil também, muita coisa me impactou. Mas o Iraque é que parece que virou uma chavinha. Uhum. E ali eu coloquei, assim, não eu, né, mas eu creio que veio de Deus, que Deus colocou mesmo o chamado por Oriente Médio. Uhum. Tanto o desejo natural, uma paixão pelo aquele povo, pela terra, mas principalmente assim, em ajudar aquele povo que não tem esperança. Uhum. Essa é o maior que mexe mais comigo. Uhum. E aí de lá para cá, eu comecei a me envolver muito mais com o povo árabe. Faço Uhum. trabalho com refugiado no Brasil. Já ajudei umas aí mulheres refugiadas a transformar as vidas. É algo assim tão lindo.
Elas Ai, não que chegam lindo. totalmente fragilizadas, ela sem esperança nenhuma. Elas conseguem, tipo, falar, eu consigo ainda sonhar, né? Uhum, Tive uma experiência com mulheres do Congo também, que sofrem muito, muito, muito. E elas falavam assim, ela pegava no meu cabelo, né? E falava assim, por que seu cabelo é bom? Eu falei, mas meu cabelo não é bom. Sim, o seu cabelo é bom, o seu cabelo você tem água. E eu uhum, falei assim, eu tenho água. São coisas mínimas que às vezes a gente esquece de dar valor, né? E elas lá não têm, né? uhum, Então, é um contraste. uhum, Mas é uma questão, assim, é um amor que a gente tem pelo ser humano, né? Por fazer esse trabalho. E aí, uhum. durante toda essa experiência, o que que eu identifiquei? Não tem como você fazer um exercício ou aplicar algo e falar assim, eu nasci missionário. Não. Deus coloca um desejo no seu coração, mas a sua experiência de vida é que é o seu chamado, né? Sim. Hoje eu trabalho muito sobre a mentoria para as pessoas identificar o propósito de vida delas. Quando a pessoa fala assim, ah, você vai aplicar um método da noite para o dia, eu já sei o meu propósito de vida. Não. Eu vou fazer uma trajetória da sua vida, um Uhum, histórico, né, uma linha de tempo, onde você vai identificar que a sua experiência de vida faz ser você quem você é hoje, uhum, né? Então a Karina não é missionária hoje, eu não nasci missionária, eu só precisei identificar isso. uhum, Só que mesmo assim, uma coisa que eu vejo é a questão da relutância. uhum. Muitas vezes nós temos já isso em prática, né? A nossa vocação no nosso dia a dia. Mas, deixa eu fazer outras coisas, né? Ai, deixa eu casar. Uhum, Ai, deixa eu comprar uma bicicleta. Deixa uhum. eu viajar. Mas o chamado, ele está dentro de você e um dia você vai ter que executar. Não tem jeito de escapar. Não tem jeito. Quando Deus chama. É, Não tem jeito. arde no coração, né? Queima no coração. É algo assim, sobrenatural. É algo de Deus, divino. Isso. E não tem como você fazer assim, é um método. Uhum, Não. Eu já desenvolvi métodos, uhum. mas não é um método, é uma história de vida. Sim. É algo que nasceu antes mesmo de você nascer. Você Uhum, nasceu com esse propósito, né? uhum, E aí eu falei assim, tá, eu nasci com esse propósito, o que que eu vou fazer com ele agora? Eu vou ter que executar, né? uhum, E eu fui me aprimorar. Eu fui fazendo vários cursos aqui no Brasil, mas sempre envolvendo com o refugiado, sempre envolvendo com trabalho voluntário, tanto da igreja quanto com ONGs parceiras, né? uhum. E uma coisa que me fez separar, não é que me separar não, me fez identificar foi a questão assim, ó. Eu não sou a missionária de ir para o campo, morar no campo para abrir igreja. Uhum. Existem várias. Você vai identificar as habilidades que você tem. Uhum. Então, eu achava que eu iria curar, por exemplo, e vou morar lá para você viver. Não. Uhum. Eu preciso identificar que eu precisava estar lá, viver aquela experiência, porque algo a mais eu traria nela. Uhum. Então, de que eu vejo? Eu sou uma missionária que cuida de missionários e treina missionários para ter essa experiência junto comigo. E Uhum. se esse missionário tiver desejo de morar lá, eu vou capacitar ele para morar lá. Uhum. Se essa pessoa também não quiser, se ela quiser ser a melhor profissional aqui no Brasil ou qualquer outro lugar, ela vai ser. E aí, Uhum. por quê? Durante todas as minhas experiências, eu estava com o povo, correto? O povo local, vivia aquela experiência, mas eu cuidava do missionário. Ô, Eu Cá, conseguia virar missionário e Cá. apoiar ele. Uhum. Muitas histórias de Cá, missionários, de você tá me pastores, escutando? tá Cá, me você ouvindo? tá me escutando? Tá me escutando? Cá? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Porque o som ficou horrível. Ficou? Ficou horrível de uma hora para outra o som. Vê se consegue arrumar aí. Deixa eu colocar o fone. Vamos ver. E aí, Cida, tudo bem? Você chegou, Cida? Tá me ouvindo? Agora sim, tá bem melhor. Ah, Estão escutando, gente? Deixa eu ver se o pessoal tá escutando, que aqui tá bem melhor agora. agora ficou bem. Aqui também. Ficou. Começou a falhar, ficou horrível o som. Eu acho que pode ser meu celular. É, Tá me ouvindo? tá. Lu? Agora Agora sim, estão. o pessoal tá Aí, melhorou.
É. Graças a E aí, Deus. durante esse tempo que eu, de experiência, né, eu identifiquei dentro do próprio chamado missionário a questão de cuidar de missionários, né? Uhum, Que é hoje que é uma coisa que eu vejo como é necessário, uhum, muito, muito necessário. uhum, E aí é muito bom as pessoas saber disso, porque tem gente que vai ficar frustrado porque ainda não foi para o campo. uhum, Tem gente que vai ficar frustrado porque ainda não foi, não está servindo como gostaria de servir na igreja. uhum. Mas dentro daquilo que você tem, Deus vai usar, Sem dúvida. né? Então Deus vai te usar, seja dentro da sua família, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho. Você pode ser um missionário profissional, né? Que a Sim. gente fala, né? Uhum, Então, isso que é uma coisa legal, que as pessoas precisam identificar o melhor delas para colocar em prática. E uhum, aí essa experiência para mim foi marcante. Hoje eu falo assim, me dá um missionário, me dá um líder aí que eu consigo auxiliar e aconselhar ele, né? E aí eu identifiquei que o meu maior papel era ir cuidar da pessoa no lado emocional, do lado espiritual, uhum. né? E, e assim eu não parei mais. Quando você pensa que você vai parar, as portas vão se abrindo, né, Jéssica? Você quer ficar assim. É, eu sabia que um dia eu queria voltar de novo para o Iraque. E Uhum. todo ano eu me planejava. Eu vou voltar para o Iraque, eu vou voltar para o Iraque. Aí você fala só o Iraque? Não, eu quero voltar para o Oriente Médio. Eu quero conhecer outros países e tal, né? E quando foi o ano passado, né, eu falava assim, o plano, todo ano o planejamento era o Iraque, né? Uhum, Para eu voltar e ficar um tempo maior e desenvolver algo lá, o projeto que eu tenho para desenvolver lá. Só uhum, que o que eu vi? Antes de chegar lá, eu tinha outras experiências. Então, eu fui para outros países, eu fui para. Eu tive experiência com outras pessoas também, não somente uhum, refugiados, né? E quando foi ano passado, eu fui para o Egito, né? A gente foi fazer um trabalho com jovens lá. uhum, E a gente foi, eu também, esse trabalho foi com o Ministério Portas Abertas. uhum, Entrando no país, lembra um pouco o Oriente Médio como um todo, né? Mas é um pouco mais cultura, um pouco mais, até um pouco mais flexível, questão de roupa e tal, né? É, é claro que é um país ainda inseguro, mas aí nos dias a gente foi fazer acampamento com jovens e criança. uhum. Então ali eu falei, meu Deus, se eu tinha visto criança no Iraque, aqui eu tô vendo milhares e milhares. Uau. No primeiro dia a gente teve 200 crianças, muitas, muitas. No segundo dia 400. Eu falei, meu Deus. A gente levou brinquedo, levou doce brasileiro e tal, né? Fomos parada na migração por contrabando de doces. Mas liberaram, né? Liberaram porque a quantidade era muitas, né? Uhum, uhum, E é engraçado assim, por exemplo, paçoquinha, né? uhum, uhum. Tipo, o cara Iam fazer pegado. teste pra ver se tinha droga? E são várias Porque é uma situações. rota, né? É uma rota do tráfico. Muita, muita. A gente saiu, teve que ser investigado, teve que abrir mala, tal. E aí, no Brasil, a gente foi em julho. No Brasil estava muito frio e lá é muito quente. Então, Uhum. assim, tipo, é como se fosse agora, aqui tá frio, lá tá quente. Então, eu tinha uma amiga que ela foi com um casaco de pele. A gente chegou no Egito. Gente, é muito quente, você quer tirar a roupa, você quer ficar de regata. E Uhum. ela com casaco. O que aconteceu? O guarda parou ela. Porque você tá de casaco. Isso é muito parecido com esse casaco que você está aí, Jéssica. Ah, tô com... E a gente fala, meu Deus, né? A gente falava assim, agora tá calor, né? Só que assim, na correria da migração, pegar a mala pela aquilo, você não vai prestar atenção nessa roupa, você quer entrar no país. Sim. O guarda parou ela. Eu falei, Jesus. E algumas pessoas, assim, o tradutor em árabe, ele não estava com a gente, estava na outra porta esperando a gente sair. Eu olhei para trás e eu falei, gente, agora eu não posso voltar porque passa da porta, né? Vamos para frente. Parou ela, parou uma outra colega e começou a abrir todas as malas. Uhum. Eles começaram a experimentar Os as doces. balas, os doces, para ver o Se que que era. deliciaram, então, né? Isso. Então, imagina, numa língua que a gente não fala nada, o inglês deles não dá para entender nada, Uhum. né? E a gente olhava lá para fora, e assim, eu já tinha experiência de viagem. Tinha duas pessoas que nunca fizeram viagem internacional. Jesus. Nunca.
nunca. Por isso que eu falo, dentro do meu programa, eu falo, eu vou ensinar desde o A, B, C até a migração, fazer mala, porque é uma experiência que as pessoas não Sim, têm, precisa saber tudo. precisa. E assim, tinha duas pessoas, o líder e depois era eu. E aí, eu como, tipo, a co-líder, você fica com uma responsabilidade. Eu falava, gente, faz isso, faz aquilo. E você tem que tomar o cuidado também de não, tipo, ser evasiva, né? Porque às Uhum, vezes a pessoa fala assim, ah, você tá falando demais. Ai, você tá interferindo demais. Só uhum, que quando você está dentro de um país que, querendo ou não, não é um país totalmente aberto, por mais que tenha cultura, por mais que seja um país que entra muita gente devido à cultura, né, devido uhum, às pirâmides, a questão de entrar com facilidade, é um país ainda que tem uma cultura fechada, né, para mulher e tal. Então, a minha preocupação era que ela deixasse duas meninas para trás, com um monte de bala, pensando que é droga, sem elas falar inglês não bem. E eu falava, gente, aqueles caras falando árabe com ela, e o tradutor tá aqui comigo. uhum. Então, são situações que a gente passa e a gente fala, olha, Jesus, É entra os na minha perrengues, frente. né? Tem uns Os perrengues. perrengues, os E as, perrengues das missões. É tem, cada perrengue, menina. cada perrengue. E as malas que somem. E o passaporte da pessoa que tem que estar na mão, a pessoa coloca na mala. Eu falei, mas a mala não. Gente, já várias histórias, né? É. Sabe Não, as e mission você trip? mandar a documentação vencida pro consulado em vez de mandar a documentação correta. No meu caso, quando eu fui missionária na China, para quem não sabe, eu Meu mandei, Deus. eu mandei minha documentação Ai, inteira Jesus. vencida para a China, meu. Era impossível eles darem meu visto chinês. E por incrível que pareça, Deus queria que eu fosse para a China. Eu recebi esse visto com múltiplas entradas durante um ano para você ver como é que é o milagre, mesmo com a minha documentação toda vencida. Só Aí Deus. você, é isso que eu ia falar. Quando tem propósito da viagem, olha, não importa, você vai. Então, gente, a nossa história é bem legal a gente falar dessas coisas, porque eu falo assim, Uhum, não é só ir fazer a missão. uhum. Até chegar ao local, tem uma trajetória, desde a Sim. documentação, desde o país que você vai, e quando Uhum. você chega lá, tem outras coisas que vai acontecer. E aí a gente entrou, chegamos no Egito, né, para continuar a história. E aí fomos fazendo os trabalhos tal, né? E aí a dificuldade era o quê? A gente não sabia que a gente ia participar do acampamento de jovens e de criança, mas não sabia se a gente ia interagir tanto com eles ou montar o acampamento, né? No primeiro dia a gente ficou assistindo, Uhum. interagindo, mas pouca coisa. No segundo a gente brincou com eles, ficou junto com eles. Agora imagina, Uhum. um exemplo, tinha uma tradutora de árabe para o inglês e do inglês para o português. Uhum. Quem não falava português tinha que estar com alguém que entendia um pouco de inglês. Só que me fala no meio de 400 crianças que ele querem falando árabe com a gente. Jesus. Eles, É uma eles não falam confusão. inglês. É. E eu pareço árabe. Por Eles isso, pensaram, quem quer ser missionário precisa estudar. isso. Precisa Pelo estudar menos o inglês. básico do inglês. Não, tem que ter línguas, meu. Eu já Tem sei que ter inglês, línguas. espanhol. Se quer seguir o chamado missionário, tem que estudar Tem que, línguas. pelo Evita menos, ó, perrengue. evita perrengue. Até mesmo a gente fala assim, dá para viajar sem ter o inglês. Tudo bem, você pode ir, desde que Para você tenha documento Moçambique, escrito. para Angola. Dá. Mas fica pensando, um exemplo, na migração. A migração, dependendo de cada país, é um jeito. Uhum. E tem países que são muito mais rigorosos, tem países que são mais flexíveis, né? Sim. São parceiros com o Brasil. Uhum. Então, o perrengue que você passa dentro da migração, já ali já dá medo. Porque Uhum. você pode ser deportado na hora. Sim. Depois, quando você está no país, principalmente para o lado das mulheres, países árabes, país mais fechado, é um risco muito maior, Uhum. né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Hoje, quando a gente fala assim de mandar um missionário, em primeiro lugar, vamos seguir, né? 2 a 2, Uhum. né? E depois, com o mínimo de instrução, né? E uma coisa que eu falo, assim, começa com experiência no Brasil, porque pelo menos você está vivendo algo que é familiarizado para você, né? Sim. Até para você para outro país.
Hoje eu falo, claro, eu vou para outros países, vou, mas tem países que eu não gostaria de ir sozinha, não. O Principalmente Iraque mulher. seria no meu caso. Eu não gostaria de ir sozinha para o Iraque nunca na minha vida. E Agora, aí, para Moçambique, eu também não gostaria de ir sozinha, mas não tinha que fazer. Graças a Deus, eu tinha uma base missionária que me apoiou, foi me pegar no aeroporto e tal, né? Mas foi, isso. eu fiquei com aquele medinho também. É isso mesmo. Mesmo a questão de falar a língua própria, as regras do país, né, Jéssica? Uma Uhum. coisa é a gente saber as leis brasileiras. Uhum. Por exemplo, no Egito, se você for pega com droga, você nunca mais sai da cadeia. Sim. Não é uma coisa que dá um mês você sai da Na cadeia. Indonésia é da morte. Da Indonésia da morte. Então, assim, cada país tem as suas leis, né? É uma coisa que é se pensar. Fazer missão não é só escolher um país, vou lá e pronto. Precisa É, de um preparo. E sim. as minhas experiências, assim, eu falava, gente, até quando eu voltei do Iraque, eu passei por Londres, né? Fiquei em Londres alguns dias. E lá também, eu tive, assim, vários convívios com pessoas do mundo inteiro, né? Porque é um lugar que tem muita gente. Uhum. E aí teve um dia que o metrô de Londres leva para você para todo lugar, né? E uma amiga falou assim, mas você vai sozinha? Eu falei assim, se eu fui para o Iraque, imagine Londres se eu não vou. Vai ser fichinha. Eu fechia. Mas eu me perdia dentro do metrô, porque é muita linha, né? Mas Uhum. não era o perigo de você andar na rua, porque pelo menos ali você está falando inglês, você Uhum. se vira, né? Uhum. Mas mesmo assim, com a falta da língua, eu tive várias experiências de falar em mímica com o povo de outra língua. No, Sim, eu no próprio também. Iraque, né? No Iraque, eu fui uma das tradutoras, e só que chegava uma hora que a tradutora do árabe, ela tinha que traduzir do árabe e de uma língua própria lá. Uhum. Chega uma hora que não dava conta, porque é muita gente para você conversar. Sim. Então, o que que a gente fazia? A gente dividia meio que em grupo para visitar os campos de refugiados. Chega uma hora que você tinha uma afinidade com alguém ali. E eu parei Uhum. com uma pessoa, ela me contou a história dela com mímica. Eu Uhum. falei, gente, eu entendi tudo que ela fala. Ela foi me mostrando. Uhum. Então, ali eu falei, Deus, o Senhor usa qualquer Ficou forma de especialista comunicação. em mímica, Karina. Karina é Acho que eu tenho que. especialista. Já Aí dá eu para falei, contratar ela. ó, se a linguagem de Libras fosse universal, tava ótimo, né? Mas não é. Não é, né? Então, assim, durante aquela experiência, eu falei, Deus, o senhor usa, né? Usa qualquer coisa para falar. Imagina nós como falando mímica, né? E ali eu tive várias experiências, né? Uhum. E a gente não para. Uhum. Aí, depois do Egito, eu comecei a mesmo entender o meu chamado próprio. Não era. Eu creio que eu vou para os países, sim, mas eu não vou morar, mas eu vou ser um intercâmbio Uhum. entre quem quer ir e quem está lá precisando, né? Principalmente as pessoas que querem, ou desejam, ou têm mesmo chamado missionário, ela precisa ter uma clareza do que é. Né? Sim. Eu só fui ter essa clareza nas minhas experiências. Uhum. Mesmo que você sente dentro de você, mesmo que você tem sonhos, o Uhum. preparo é necessário. Sim. Não dá para ir para o campo sem preparo. Como a gente brincou com a questão da língua, a língua é um dos, né? Uhum. Mas entender a cultura, entender o mundo do outro, Uhum. né? É muito mais do que só uma Muito viagem. complexo. É Eu muito morei com um monte complexo. de americano, tal. Eu ainda tenho certa dificuldade ainda de entender muitos deles, E, porque é não só difícil. questão de entender, mas até mesmo de saber que você está no país que é deles. Sim. Vamos pegar os nossos amigos missionários que vêm para cá, né? Eles vêm para cá, eles se sentem também, tipo assim, eu estou num país diferente do meu, né? Uhum. Eu tive uma experiência com uma mulher que ela falou assim, não sei quantos anos, ela não tinha dormido num colchão, ela só dormia em rede. Uhum. E quando eu falo assim, até eu falo assim, mas sabia que também nos Estados Unidos tem gente que passa fome? Aí a pessoa fala, como assim, Karina, passa fome? Sim, não é só Sim. porque é um país de primeiro É. mundo que todo mundo está bem. Não. Uhum. Vamos pegar hoje, o mundo está em crise, o mundo está em É. ebulição.
O único Você chegou a ver o Wanderson distribuindo cestas básicas? Isso, vi. Foi um Uhum. monte de cesta Um básica, foi monte. caminhões e caminhões e caminhões de cesta básica. Isso nos Estados Unidos, o pessoal Isso. passando fome lá. E é um país, né, Jéssica, que a gente entra assim, você fala, eu quero comer isso, eu quero comprar isso, você acha. Sim. Só que não tem acesso para todos, né? Uhum. Então, agora, se a gente falar de países não desenvolvidos, imagina, é agravante mais ainda, Sim. né? Então, é uma questão, assim, delicada fazer missões, né? Uhum. Uma coisa que eu falo, quando Deus coloca o chamado, o sonho, ele vai realizar, mas o Sim. preparo é seu. Uhum. Quando Deus me chamou lá, bem antes de eu entender o que era missões, eu sentia que eu tinha precisava preparar. Uhum. E eu não sabia como. E olha que eu procurei no Brasil, mas eu sentia que era algo que eu tinha que fazer lá fora. Hoje eu Uhum. entendo por quê, né? Depois que a gente faz o curso, depois que as coisas vão acontecendo, você entende o porquê que você precisou se aprimorar. Mas tem gente que, um exemplo, tem gente que às vezes, vou fazer missões, pega a mochilinha e vai. Uhum. Só que as barreiras que você vai encontrar vai ser maiores. Uhum. O preparo é muito é essencial. Uhum. É essencial, Verdade. seja para fazer, até mesmo aqui, quando a gente vai fazer algum trabalho dentro do Brasil, existe uma toda dinâmica, né, para você auxiliar as pessoas, para cada um fazer o seu papel. E uma coisa que a gente tem que se preocupar é os conflitos, né? Uhum. A gente brincando de língua, mas existem outros conflitos muito maiores. A questão de costumes. Sim. Nós brasileiros temos uma mania, né? Que assim, a gente quer colocar a nossa cultura na cultura do outro, né? Não só brasileira. Não sobra. Acho que todas as culturas querem enfiar a cultura deles nos outros. Vamos pegar assim. A gente vai para uma tribo de índio, a gente quer vestir um índio, Uhum. né? Sabe aquela coisa? É, assim, a gente também aceita muita coisa, né? Tipo Uhum. assim, o americano, o estrangeiro chegou, a gente abre o tapete vermelho para ele. Mas Sim. espera aí, quando eu estou indo para o país dele, eu preciso me comportar no país dele, né? E até eu brinco assim com os meus amigos americanos, falei assim, quando vier para o Brasil, fala português, tá? Aí ele, não, eu não consegui isso, Não. mas eu estou aqui falando que é inglês, né? Então, é algo assim que a gente precisa. A empatia é se colocar no lugar do outro, mas Sim. também entender o mundo do outro, Uhum. Ô, né? Ká, a live aqui, o tempo da live tá Tá acabando, assim. acabando. E provavelmente a gente vai ter que recomeçar, porque não deu tempo de falar tudo, Tudo. né? Uhum. Tem muita coisa ainda para se falar. O Bruno perguntou aqui como é a vida de missionário. Acabou. Virei, calma. Não, calma, virei a tela. Pronto, Ai, desvirei. Como é a vida de uma missionária? olha, Bruno, eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Existe um missionário integral, tá? Uhum. E existe um missionário parcial, vamos dizer assim, tá? Eu entendi para minha vida que a minha missão não é ir e morar no campo, tá? São missões temporárias que eu faço. E até um pouco mais preciso, o meu papel é treinar pessoas para o campo missionário. Então, Uhum. eu sou a conectora entre quem quer ser missionário e o campo que está precisando. Uhum. Então, hoje eu tenho uma lista de pessoas que estão no campo que eu fico ligando para outros lugares para tentar recurso, apoio, Uhum. pessoas para levar. Uhum. Então, esse é o meu papel hoje. Mas dentro de um quadro de um missionário com o desejo mesmo de morar, ele vai ter esse preparo, vai ter reconhecimento do chamado, e ele vai ver se o chamado é local, Uhum. né? Se o chamado é específico de um povo, tá? Para ele se preparar e ir para esse local, né? Uhum. Vou pegar um exemplo. Nós temos dois casais hoje, um é da Jocum, o outro é de uma organização americana, e assim, eles moravam no Brasil há muito tempo, faziam muitos trabalhos aqui no Brasil. Uhum. Então, eles interligavam entre os trabalhos com as ONGs, né? E o trabalho secular deles. Uhum. Chegou um ponto que eles falaram assim, não é isso que a gente quer. Parece que é algo muito maior. Eu preciso ficar 24 horas em prol de um Uhum. campo, em prol de um povo. Eles foram, visitaram, um deles foram para o Iraque, um deles são casais, e foram para a Turquia.
Uhum. Eles abriram mão de tudo no Brasil. Então, eles fizeram o quê? Foram ser missionário integral nesse campo. Dentro desse perfil, é muito provável que a igreja ou mantenedores mantêm eles lá no campo. Uhum. Então, eles vão lá fazer o papel do quê? Geralmente, hoje em dia, né, principalmente, a gente está trabalhando com missionários para ensinar uma língua, Uhum. ensinar uma profissão, Uhum. né? Então, um exemplo, vou pegar, simular assim, a Jéssica vai para o Iraque ensinar inglês para as crianças. Ela ali, ela não pode trabalhar. Então, ela vai ser mantenedora lá com a igreja aqui no Brasil. Uhum. Então, esse é o ministério integral do missionário. Em Full-time contrapartida, ministries. o time. Em contrapartida, pode ser parcial, que é o meu caso. Eu não, eu entendo por mim ainda, Que é tá? o Que eu meu não tenho. caso também, Que né? é isso, Por que é o caso agora, da por enquanto, por enquanto. Deus quiser, em breve será full-time. full Meu time, já coração pensou? arde por missões, não tem jeito. Então, um exemplo, vou pegar o meu exemplo. Se eu amo o Iraque, tá? Se eu entender que o meu ministério seja integral, eu preciso ir morar no Iraque, forever, né, Aí Jéssica? eu. E eu preciso, por que que seria para sempre? Por causa da questão do povo. Imagina que eu começo, um exemplo, um relacionamento. Eu começo a namorar uma pessoa e da noite pro dia falar, não quero mais. Uhum. É a mesma coisa com o povo. Uhum. Você vai para lá e você precisa criar vínculo com aquele povo. Você precisa aprender a língua, você precisa aprender os costumes, os hábitos do dia a dia. Uhum. Quando você sair de lá, ele vai olhar para você e falar assim: Mas você é nosso, você é igual a nós. Uhum. Isso é o ministério integral. Agora, Uhum. quando você vai fazer uma viagem de curto prazo, só para conhecer, fazer uma pesquisa de campo, como Uhum. é a maioria do que eu fiz, é algo parcial. Então, você foi ali fazer uma viagem missionária. Mas uma coisa que eu gosto das viagens missionárias é que ali você pode despertar o seu chamado missionário, né, Verdade. Jéssica? Muita gente que eu conheci em uma viagem missionária, Deus chama para o Ministério Integral. Ou tem gente também que vai para uma viagem missionária e fala: não, isso aqui não é para mim. Correto? Eu também gosto disso, porque aí você ali você já tem o é sim ou não. Uhum. Você não fica tentando, É. né? E aí você pode ser um missionário mantendo outra pessoa no campo. Uhum. Hoje nós temos vários meios de apoiar o missionário, seja escrevendo carta, seja Uhum. agora a questão de mídia social. Você pode ser um Uhum. profissional da área de mídia social para fazer a página da pessoa. Uhum. Então, antigamente, quando a gente falava de um missionário, a pessoa colocava assim, pronto, ele está indo embora, eu nunca mais vou vê-lo. Uhum. Moravianos, né? Não, hoje a gente pode pensar um missionário, é um profissional que ele pode ter uma empresa e ele vai dedicar as férias dele para fazer viagens missionárias. No Ele meu pode, caso, no caso. isso, a Jéssica é um exemplo. Pode se dedicar um tempo para o quê? Fornecer ferramentas para o campo missionários, né? Quando a gente fala ferramenta, às vezes não é recurso financeiro que o campo está precisando. Muitas vezes são equipamentos mesmo, Conhecimento. né, Jéssica? E conhecimento. Conhecimento, treinamentos, equipamentos. Uhum. Tem uma missionária que está ai, gente, no Níger. Ela já construiu a escolinha das crianças 3 vezes, porque existe uma perseguição lá. Uhum. Então, assim, é, agora no Iraque eu estou precisando de pessoas, né? Eu quero deixar já um convite de pessoas para reformar uma casa lá. A gente vai precisar tanto de pessoas para fazer, quanto de recurso para levantar, né? Uhum. Então, hoje Deus está usando você como um instrumento, com o dom que você tem para abençoar vidas. Uhum. Não importa os meios, não importa que Ele colocou você dotado de dons, de talentos para a obra, né? Uhum. Até que Verdade. você não identifique, até que você talvez não identifique ainda, mas você já tem dons, né, Uhum. Jéssica? Sim. Igual eu falei, na minha caminhada eu fui identificando, a Jéssica também. Tem Uhum. momentos que você vai precisar de aprimoramento, É. Ô, Cá, tem vai um ter que minuto para cortar. encerrar a live. A gente vai ter que encerrar a nossa live. Eu vou te chamar de novo porque não terminou Não ainda. terminou. Tá Ai, bom, meu Deus. pessoal que está aqui acompanhando a nossa live, volta lá. A gente vai tentar encerrar o mais breve possível, até porque já é 10h17, né?
Já Ai, meu tá um Deus. pouquinho tarde, o Já pessoal tá. trabalha amanhã. Vamos tentar encerrar o mais rápido possível. Vou encerrar aqui, daqui a 2 minutinhos eu te chamo de novo, tá bom? Gente, volta aí pra gente terminar a live. Sim. Então, até daqui a pouco. Até.